a honra que me foi feita pela Patrícia, me chamando para trazer a esta casa algumas considerações, algumas reflexões sobre Jesus, os seus ensinos, os discípulos de Jesus e nós. Para esta abordagem, essa reflexão, nós consultamos o livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, Hamed, uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, Dores da Alma, e o Dr. Cury, O Mestre Inesquecível. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, pela psicografia de Divaldo, afirma enfaticamente: é tarefa da psicologia espírita iluminar os desvãos, os abismos que o ser humano traz inconsciente, iluminar os seus arquétipos, os seus impulsos e tendências, os seus conflitos e tormentos. Mas também é tarefa da psicologia espírita fazer com que o ser humano entenda, torne-se consciente das suas aspirações de beleza, do self divino que traz no seu imo, do ideal crístico, para que a plenitude do seu self divino que traz em potencial se expanda. Em outras palavras, Joana afirma que a casa espírita tem o compromisso de fazer com que o ser conheça-se em suas dificuldades, mas também em suas potencialidades. Esta afirmação de Joana encontra total sintonia na proposta do modelo e guia do Espiritismo, Jesus. Jesus, que na condição de psicoterapeuta em comum, enunciou com precisão e sem reservas: busca a verdade, e a verdade o libertará. Jesus demonstrou como encontrar a verdade do espírito imortal, porque Jesus não falava para corpos. Quando, junto àqueles homens simples, aqueles pescadores rudes, os ensinou a esquadrinhar os espaços das suas emoções, inaugurando, assim, a era da honestidade da consciência para substituir a era da ilusão em que viviam. Foi por isto que Jesus, por vê-los vítimas das características doentias que as suas personalidades mostravam, as dores das almas que exibiam, o Mestre os convida a acompanhá-lo, pois queria esculpir neles a arte de pensar, de fazê-los capazes de conjugar o alfabeto do amor ainda desconhecido para eles. Queria que se apercebessem dos seus conflitos e assumissem a responsabilidade com o crescimento dos seus espíritos imortais. Queria que aprendessem a se colocar no lugar do outro, a serem solidários e fraternos, tolerantes e usarem o perdão com consciência. Jesus foi o educador e o artesão do homem novo que haveria de surgir naqueles seguidores. Daí, Lucas ter anotado no capítulo 4, versículo 18: vim para libertar os cativos e oprimidos, vim para curar os cegos,
viera para curar os homens cegos, cujos medos inconscientes que eles nem sabiam não os deixavam se perceber e se confrontar com as suas próprias limitações e fragilidades. Dos cegos, cujos corações não enxergavam como ser livres, porque quem não for livre dentro de si, jamais o será no exterior. E Jesus, como plantador de sementes e educador de princípios, sabedor de que a personalidade não muda num passe de mágica, posicionou-se como um semeador paciente. Usou analogias para despertar aqueles discípulos à reflexão. Analogia como a parábola do semeador, para que associassem as diversas condições do solo da terra aos seus corações psicológicos e vissem a necessidade do cultivo cuidadoso dos potenciais da alma. E com as muitas parábolas, Jesus estimulava-os a pensar, porque não queria lhes dar ensinamentos, regras, normas de conduta que tentam mudar o homem de fora para dentro. As sementes que Jesus queria plantar deveriam mudá-los de dentro para fora. Porque a mudança real, para ocorrer, precisa se dar na mente do espírito, pelo mergulho de si mesmo, para lançar raízes nos solos da psique e aí permanecerem, guiando-os no bem, no belo, no divino que são. Jesus percebera em Pedro uma personalidade de autossuficiência, cuja principal característica, como diz João no capítulo 18, versículo 10, era reagir antes de pensar. Intempestivo, intolerante, ansioso, Pedro não tolerava ser contrariado. Suas necessidades vinham em primeiro lugar. Era um trator emocional, passava por cima de tudo que se opunha a ele. Impunha as suas razões, as suas ideias, em vez de expô-las. Não era altruísta, não percebia as dores e as necessidades dos outros. Não conhecia suas limitações, fragilidades e medos. Mas Jesus viu como Pedro era simples, humilde, sincero e a grande capacidade que ele possuía em aprender. E como Pedro observava atentamente as atitudes e as reações de Jesus, admirando-o, amando-o. De modo semelhante, o discípulo João também era ambicioso, irritado, intolerante, egoísta, tendo certa vez sugerido a Jesus que mandasse fogo do céu para exterminar aqueles que não o seguiam. Era explosivo e agressivo, mas fascinava-se ao contemplar a amabilidade com que Jesus tratava as pessoas e tornou-se um aprendiz brilhante e dedicado. Pedro, João e os demais discípulos nos representam. Representam a humanidade atual. Muitas das características destes estão evidentes ou ocultas em nossa personalidade. Por isto, todos deveríamos questionar em algum momento de nossa existência a nossa própria vida. Verificar a personalidade que desenvolvemos. Porque quem não consegue fazer esse questionamento será escravo, como os discípulos eram, de suas rotinas. Viverá controlado pela mesmice,
não enxergando nada além do sistema convencional, viverá para trabalhar, cumprir obrigações profissionais, desempenhará papéis sociais e, por fim, sucumbirá no vazio, não progride. Todo aquele que deixa de conhecer a sua própria identidade, que não enfrenta os seus conflitos emocionais, jamais amadurece psicologicamente, mantendo-se na fase lúdica, fascinante e ilusória da infância espiritual, sem sabedoria, sem consciência da realidade existencial que veio buscar nesta terra. O homem, por ser herdeiro de suas realizações feitas no passado e armazenadas no seu inconsciente, não conseguirá fugir das fixações tumultuadas que experimentou anteriormente, já que elas irão se apresentar na vida presente, sob a forma de culpas, de remorsos, de anseios não resolvidos, de frustrações angustiantes, de inseguranças, receios e ansiedades. E estes quadros emocionais, registrados em sua memória inconsciente, torna essa pessoa desprovida de autocrítica, de espírito lúcido, torna-a autodestrutiva, perversa e vingativa, e que acaba por infligir no outro o desconforto que sente, mas não identifica, agindo sob as formas de imposições arbitrárias com o outro, de cobranças, porque não se assumem conscientemente. Ou seja, projetam no outro aquilo que não admite em si. E assim agiam os discípulos, o povo da época de Jesus, e assim continuamos agindo nós mesmos agora. Jesus sabia que todas as misérias, traumas, conflitos arquivados na memória são impossíveis de serem apagados, arrancados, porque são conquistas que o Espírito foi registrando. A única possibilidade é reeditá-los ou reescrevê-los, é fazê-los ser diferentes. Sem reeditá-los, é impossível transformar a personalidade, pois quando alguém é agredido ou ofendido ou contrariado, o gatilho da memória abre as janelas da agressividade, do ódio, do medo, que passam então a ditar os comportamentos da hora. Isto ocorria quando os discípulos se viam rejeitados ou criticados, e os gatilhos de suas memórias então eram disparados e eles reagiam impulsivamente, esquecidos das gentilezas e amabilidades que achavam que já tinham aprendido, por verem o mestre usar desses afetos por tantas vezes com as pessoas. E recaíam no velho hábito, como também vimos todos nós fazendo. Jesus tinha pouco mais de 3 anos para reeditar a memória dos seus amigos. E como será que ele fez isso? Como será que Jesus procedeu para que os discípulos conseguissem transformar-se, conscientizando-os dos seus problemas? Eles não tinham consciência das suas emoções, das dores das suas almas, como nós também não temos. O mestre sabia que para a superação de qualquer doença é necessário que o paciente tenha consciência dela. Que o seu ego, a sua consciência desta vivência, desta vida,
seja capaz de deixar de posicionar-se como vítima e agir para combatê-la. Pois é pelo ego, que representa a vontade consciente, o raciocínio novo, que o homem pode deixar de ser espectador passivo das suas misérias e aprender a conhecer o funcionamento da mente, os papéis da memória, a construção de pensamentos construtivos, ressignificadores e tornar-se líder de si mesmo, reescrevendo então a sua própria história, deixando de ir pelo social, pelo conhecimento trazido do externo. E como reescrever esses arquivos? E Jesus foi claro. Para reescrever os arquivos de memória, é preciso sobrepor novas experiências às experiências antigas. Então, à medida que os arquivos doentios forem se abrindo nas crises, nos focos de tensão, e esses arquivos forem se tornando conscientes, aceitos, analisados, eles serão então modificados. Por exemplo, se há experiências que ficaram registradas de discriminação forem sobrepostas experiências de tolerância, haverá uma modificação. E Jesus, então, procurava criar ambientes deliberadamente para que os seus discípulos tivessem a oportunidade do fazer novo. Jesus criava deliberadamente, não era ao acaso que as situações surgiam esses ambientes de escola viva, nas praias, nas montanhas, nas sinagogas, onde quer que estivesse, para que os seus amigos pudessem ter experiências, abordagem diferente e nova, para que sobrepusessem aos arquivos doentios que possuíam. Assim é que Jesus chega e vê Zaqueu no alto da árvore e lhe diz: Zaqueu, desce, porque estarei jantando em tua casa. Uma passagem que todos conhecem, mas qual o sentido? Zaqueu era aquele ser que era preterido, que era discriminado. E Jesus, ao nomeá-lo e convidar-se para visitá-lo em sua casa, mostra um conteúdo de tolerância, de uma experiência de tolerância, para sobrepor-se à experiência de discriminação. Quando Jesus encontra aquela mulher que estava sendo apedrejada, ou seria apedrejada, ele também ensina sobre posição de tolerância sobre discriminação, ao perguntar, ao dizer: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ao convidar Pedro para andar sobre as águas, procurava que ele adquirisse registros de segurança para que substituísse os registros de medo, porque pela fé, pela consciência, pela certeza, ele vence o medo. O mesmo ocorreu com Pedro, que nega Jesus 3 vezes pelo seu medo. E desesperado sai e vai pescar. E na pescaria, deixando tudo para trás, ele se conscientiza do medo que tivera, harmoniza-se
e volta para implantar o Evangelho de Jesus, os ensinos que ele aprendera. Nas situações de agressão, de agressividade, Jesus mostra que é preciso que tenhamos experiências de paciência para que se sobreponham aos de agressividade. E mostra Pedro cortando a orelha do soldado que viera prender Jesus. E Jesus então diz: Pedro, ele só está cumprindo o seu dever. Paciência, Pedro. E cola de novo a orelha do soldado, mostrando que para combater a agressividade é preciso paciência. E o mesmo ocorreu com Joana de Cusa, quando ela diz: Jesus, eu não aguento mais o meu marido, eu quero segui-lo. E ele diz: Joana, estarás comigo mais tarde, agora é hora de ter paciência. Ama esse teu marido. Sobreponha a registros antigos, doentios, registros conscientes de construção. O objetivo dessa escola viva, deste laboratório existencial que Jesus criava, era realizar treinamentos eficientes, aonde os arquivos de memória se expusessem, pudessem ser trabalhados pela reflexão e serem praticados. É por isto que o Espiritismo tem como pedestal um dos tripés: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é justamente a possibilidade de vencermos os registros do egoísmo, saindo para a ajuda do próximo e colocarmos o afeto em ação, em movimento. Assim, Jesus educava a inteligência ao mesmo tempo que tratava os traumas emocionais, mostrando que a consciência do ego tem que ser gerente dos pensamentos e administrador das emoções, para que uma nova história pessoal seja reescrita. E a exemplo dos discípulos, quantas vezes nos propomos ser pacientes, mas basta um pequeno imprevisto e somos levados à ira, traindo a nossa intenção, e percebemos que estamos traindo os nossos propósitos e somos invadidos por angústia e por culpa que nos inquieta e nos faz pensar que não melhoramos nada? O problema não é termos ainda as dores da alma em nossa personalidade. O problema é o quanto essas dores se fazem presente. Quantas vezes na semana, quantas vezes num dia? E a forma como administramos as nossas dores. Porque é muito comum, principalmente dentro da casa espírita, querermos tentar controlar, achando-nos já bonzinhos, e impedir que elas se manifestem, o que não significa que as tenhamos superado. Só significa que as estamos reprimindo. Para superar as nossas dores da alma, é preciso nos perdoarmos, reescrever a virtude oposta inúmeras vezes nas matrizes da nossa memória. Porque as emoções são energias, e as energias têm que ser usadas. Temos que refletir sobre elas e usá-las com criatividade numa ação construtiva, porque energia não acaba, ela não desaparece, ela tem que ser usada para ser harmonizada. Jesus insistia com os discípulos no perdão. Perdoar-se é o grande segredo.
Porque para o perdão é preciso esvaziar-se dos preconceitos e dos paradigmas dos nossos velhos vícios, hábitos que vimos trazendo, sem o receio de explorar o novo, o desconhecido. E quem não conhece esvaziar-se de suas próprias verdades, não consegue abrir possibilidade de ter outros pensamentos, pensamentos diferentes. O segredo, dizia Pedro, na sua primeira epístola, é colocar-se como criança. Criança livre de preconceitos, de autojulgamentos, desejosa de aprender o que não sabe. E foi usando seus próprios erros que o apóstolo Pedro estimulou a arte de pensar e educou as suas emoções. Confessou-se aos amigos, conseguiu reconhecer os seus limites e as suas fragilidades, não se isolou, aprendeu a chorar. E as lágrimas que chorou irrigaram a sua capacidade de refletir e o conduziu à busca do alívio alheio. Com isto, Pedro transformou-se num homem amável, gentil e tolerante, diferente do jovem que fora, que não admitia desaforos, que competia e lutava para obter vantagens e só pensava em si. Sobrepor registros significativos, opostos ao que percebemos nas nossas dores. Paulo de Tarso teve para o seu aprendizado uma escola viva semelhante, tocado na sua sensibilidade no encontro com Jesus, estimulado ao estudo dos primeiros evangelhos pelos discípulos, aprendeu a arte da honestidade das emoções e aprendeu a não ter vergonha ou medo do seu passado, perdoando-se. Nesta escola viva, Paulo começou a refletir sobre as suas crenças, os seus valores e a penetrar no seu mundo interior. Como todos os que fazem isso, desesperou-se, angustiou-se, deprimiu-se enquanto no exercício reflexivo e enquanto se misturava e agia com o povo antes por ele desprezado. Na consciência, na honestidade do refletir e do agir, foi transformando a sua memória. E aquele mais culto dos seguidores do Mestre, que também fora o mais destruidor, acaba por dar testemunhos de uma transformação notável. Numa ocasião, na presença do rei Agripa em Roma, para defender a causa de Jesus, Paulo fez eloquente descrição das suas características doentias, da sua personalidade claudicante, questionando e criticando as suas verdades anteriores, os seus preconceitos e a agressividade com que se conduzira no passado. Outra vez, em suas cartas, teve a coragem de dizer: miserável homem sou, não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço, mostrando que tinha consciência de suas limitações. Paulo descobrira que era capaz de liderar o externo, o mundo exterior, mas não era um grande líder de si mesmo. E com esta compreensão, Paulo vai e enfrenta centenas de situações dramáticas. Foi repudiado por familiares e pelo seu próprio povo.
como também nas 3 grandes viagens a terras longínquas que fez, foi preso várias vezes, sofreu naufrágios, foi apedrejado, foi roubado, ficou nu, teve sede, passou fome, sentiu-se fraco muitas vezes, mas tomou consciência de que a força se aperfeiçoa no oposto, na fraqueza, e que o poder de Deus, o self divino que todos portam, e ele portava também, se aperfeiçoa na fragilidade humana. Daí porque a doutrina espírita tem como tripé também a reencarnação. Necessidade de voltar para que experiências novas, diferentes, conscientes, sobreponham aos registros anteriores. Então, à medida que Paulo começou a transformar a mente, a desobstruir as emoções reprimidas, foi abandonando cada vez mais o apego às próprias ideias, a necessidade do mundo girar em torno das suas vontades. E o espírita, poucos espíritas perceberam o que é o apego, achando que apego se trata de coisas materiais. E Jesus falava para espíritos imortais. Em outra carta, aos Coríntios, Paulo afirmou que o alicerce da vida é o amor. É o amor que vence os transtornos emocionais, as crises familiares, corrige rotas, rompe a estrutura do egoísmo, faz os homens iguais, embora cada um seja diferente do outro. E conclui que o homem exige muito porque ama pouco. Então, se os discípulos mudaram, se Paulo mudou tanto, qualquer pessoa pode alimentar essa expectativa, particularmente aquele que estuda o Espiritismo, que estuda Kardec para entender Jesus, que está aberto a renunciar às verdades ilusórias trazidas pelo seu ego de ser humano, por reconhecer que não nos conhecemos na intimidade e que precisamos do autoconhecimento. E ainda que o nosso passado tenha sido um deserto como foram os passados de Paulo, Pedro, João, com persistência, com consciência, podemos transformá-lo também em um jardim. Nos diz Hamed em Dores da Alma que ainda somos um caldeirão de ideias e usina de emoções. E os problemas nunca desaparecerão durante a existência terrena. Por quê? Vamos ter problema sempre? Porque os problemas, os conflitos existem para serem resolvidos e não para nos perturbar. Para que saibamos extrair deles, das nossas aflições e conflitos, lições que nos enriquecerão de sabedoria e virtudes. Assim, conforme iniciamos, Joana de Ângeles diz: é necessário iluminar os desvãos e abismos do ser humano que traz ainda inconscientes. É compromisso que o homem terreno assumiu para fazer brilhar as suas luzes, que têm sido escondidas embaixo do alqueire de suas ignorâncias e suas ilusões. É compromisso nosso. Portanto, é hora de meditarmos, refletirmos, conversarmos, para que possamos incluir quadros novos na nossa memória, substituindo os antigos.
Por isto, o guia do Espiritismo, o modelo maior, a luz das nossas vidas, é Jesus. Muito obrigada.